Bom dia, crianças da turma Sementinhas da igreja. Aqui é a tia Letícia. Como é que vocês estão? Eu tô bem, tô com muita saudade de todo mundo. Hoje a gente vai conversar, vai pensar assim sobre uma história muito legal que tá na Bíblia. Mas antes, vamos fazer uma oração para falar com Deus e começar nosso dia, nosso domingo. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui assistindo a essa aula. Abençoe as nossas famílias e as nossas vidas. Cuida de cada criança, de cada família que está assistindo esse vídeo. E que a nossa aula seja muito boa. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, hoje o tema ele vai nos trazer uma reflexão, né? A gente pode pensar sobre uma coisa bem legal e bem importante, que é sobre a nossa confiança e a nossa fidelidade. Em quem a gente confia? Em quem a gente é fiel? Nós somos fiéis às pessoas que nos amam, que confiam na gente? Vou explicar. Vamos lá. O que é confiar, né? Confiar é a gente acreditar, né? Confiar em alguém, a gente acreditar que essa pessoa ama a gente, vai cuidar da gente e que a gente tá bem com essa pessoa, sabe? Como, por exemplo, com os nossos pais. Nós podemos confiar nos nossos pais, né? Que eles vão cuidar da gente, eles vão fazer o que é bom por nós. E ao mesmo tempo a gente sabe que não é tão bom confiarmos em pessoas estranhas na rua, né? Nossos pais sempre dizem pra gente não falar, não confiar em gente estranha, que eles podem não ter as melhores intenções, não são como nossos avós, como nossos irmãos, como nossos pais que querem o nosso bem. Então neles a gente confia. Na Bíblia, Deus diz e a gente aprende que a gente pode confiar sempre em Deus, que Deus vai cuidar da gente, vai fazer tudo por nós. Além disso, a gente também aprende sobre a fidelidade, que é nós sermos fiéis, nós sermos verdadeiros com o que falamos, com o que a gente vai fazer, com as pessoas que estão com a gente fazer o que a gente promete. E na Bíblia nós também aprendemos que Deus é fiel, Deus cumpre todas as promessas. E por meio disso a gente vai falar da história do Davi e do Golias. O Davi, ele era jovem, né? Ele era o irmão mais novo, caçula, de 8 irmãos. 8, imagina quanta gente. E ele era o mais novo, então ele era assim, né? O último. E tava numa época, essa história se passa numa época em que estava tendo uma guerra em Israel. Israel era onde eles moravam. E o rei Saul que reinava. Saul era o rei de Israel na época, estava tendo essa guerra. E os 3 irmãos mais velhos do Davi, que é esse menino mais novo, os 3 irmãos mais velhos estavam no exército lutando a favor de Israel nessa guerra. Era uma guerra contra um povo ali das proximidades que se chamava os filisteus, era o povo dos filisteus. E aí os irmãos mais velhos do Davi estavam nessa guerra, estavam no exército, e o pai do Davi envia ele para onde estão os soldados, para o Davi levar comida para os irmãos, né? O Davi é o mais novo, ele não vai lutar na guerra ainda, né? Ele é o mais fraco, o mais novo ali da família. Então, mas o pai dele, o Jessé, envia ele para levar comida para os irmãos e ver como é que estão as coisas, né, para depois voltar e contar ali também pro pai. Aí o que acontece é que o Davi vai. Quando ele chega lá onde estavam os soldados, tinha os soldados de Israel, tinha os filisteus também que iam lutar que eram contra, né, estavam nessa guerra contra Israel. O povo de Deus. O Davi chega lá e ele vê a arma secreta que os filisteus tinham nessa guerra, que não era secreta, né? Eu fiz aspas, porque na verdade quem chegava lá via, era um gigante. Gigante é o quê? Uma pessoa muito grande, enorme. Na Bíblia, né? Basicamente ele devia ter aproximadamente assim, uns 3 metros de altura. Muito, muito grande. Enorme. Qualquer soldado teria muito medo de chegar perto desse gigante. Imagina lutar com ele, né? Muito maior, muito mais forte. E ele tava lá, esse gigante dos filisteus, ele tava meio que zombando, né, dos judeus, dos israelitas, falando: vocês vão perder, eu duvido alguém lutar comigo, haha. E quando o Davi chegou, ele viu esse gigante zombando do povo dele e ele ficou muito bravo. Ele falou assim: quem é você que você ousa
zombar do povo e do Deus vivo, né, do exército do Deus vivo, que Israel era o povo de Deus, né, o povo escolhido pelo Senhor na antiguidade. E o Davi ficou muito bravo, falou: não, é um absurdo, eu vou lutar contra esse gigante. O Davi, um menino novo, pequeno, com um gigante enorme. É uma coisa que parece impossível, né, dele sair vivo dessa. Mas o que ele fez? Ele foi, confiou em Deus. Lembra que a gente falou sobre confiar? Ele confiava muito em Deus, porque ele sabia que Deus cumpria as suas promessas, ele sabia que Deus era poderoso, mais poderoso do que tudo, do que qualquer pessoa, do que qualquer gigante, do que qualquer exército. E aí Davi confiou em Deus e o Senhor fez com que o Davi conseguisse derrotar o gigante com uma pedrinha e um negócio que era tipo um estilingue, que é o quê? É como se fosse uma corda que você puxa assim a pedra, né, que é a munição, e vai fazer assim, e vai lá para outra pessoa e ataca. Ou seja, uma coisa relativamente pequena, né, bem pequena, uma pedrinha, um estilingue e um gigante de 3 metros. E Deus ajudou e fez com que Davi derrotasse o gigante e o exército de Israel venceu a guerra nesse momento, né? Sem essa ameaça do gigante que estava deixando todo mundo assustado, porque o Senhor foi lá e fez, sabe? A gente tem que confiar em Deus. Olha que coisa louca, que momento foi esse da vida de Davi, né? Que ele estava ali em frente a um gigante e mesmo assim ele foi lá, ele teve coragem, sabendo que o Deus dele era mais poderoso e que com Deus ele podia fazer qualquer coisa, ele podia derrotar qualquer gigante. E a gente pode pensar, o jeito que nós confiamos nos nossos pais, nos nossos avós, que são pessoas que cuidam da gente, que nos amam, a gente tem que confiar neles, mas mesmo assim eles são pessoas, a gente já confia tanto assim neles, a ponto deles cuidarem da gente em tudo da nossa vida. Imagina o tanto que a gente pode e deve confiar em Deus, que é quem? Ele é quem cuida muito mais da gente, é quem não falha, né? Ele não é um ser humano, ele não erra e ele vai cuidar da gente sempre se a gente confiar nele. E essa é a mensagem dessa história de hoje. A história de Davi está no livro da Bíblia de 1 Samuel, no capítulo 17. Essa história do gigante, né? Dele derrotando o gigante. Se vocês quiserem depois ler com os pais de vocês, verem a história, é bem assim. E é uma história bem legal, bem importante pra gente pensar sobre isso. Que a gente sempre confie em Deus, porque Ele é fiel e Ele cumpre tudo que Ele promete e a gente deve confiar nele. Tá? Vamos fazer uma oração para terminar nossa aula, nossa lição. Fechar os olhinhos, juntar as mãos e falar com Deus. Papai do céu, muito obrigada pela lição, pela história que ouvimos. Nos ajude a sempre confiar em Ti, Pai, porque o Senhor é fiel e nós podemos confiar em Ti. Muito obrigada por tudo isso. Abençoe nossas vidas. Cuida sempre de nós. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Bom domingo para todo mundo.